A guerra na Ucrânia chegou a um ponto crítico, e as negociações que podem definir o futuro da Europa estão em jogo. Enquanto o mundo observa, uma proposta ousada e polêmica circula nos bastidores da diplomacia internacional, capaz de reescrever os destinos de nações inteiras. Mas será que Moscou está disposta a pagar o preço por um encontro com Donald Trump? As revelações são chocantes. Para sentar à mesa com o ex-presidente americano, Vladimir Putin teria que aceitar uma condição humilhante: abandonar a Crimeia por 99 anos. Não é surpresa que Kiev negue veementemente qualquer acordo desse tipo, mas os detalhes vazados pela imprensa polonesa deixam claro: há uma manobra em curso, e seus termos são explosivos. A Ucrânia não recua. Volodymyr Zelensky, após conversa direta com Trump, intensifica os diálogos com aliados-chave, como a Alemanha, que enxerga com urgência a necessidade de um acordo que garanta segurança duradoura para a Europa. O presidente ucraniano deixa claro: seu país não teme negociações e exige a mesma coragem de Moscou. Mas o Kremlin joga com as palavras. Enquanto o encontro triangular entre Putin, Trump e Zelensky é ventilado em Washington, os russos se esquivam. O tema foi mencionado superficialmente a emissários americanos, mas sem compromisso. Yuri Ushakov, assessor de Putin, até admitiu que uma proposta americana parece aceitável, mas com uma ressalva crucial: qualquer diálogo com Zelensky depende de condições prévias em que, até agora, ninguém sabe quais são. Será mais uma tentativa de ganhar tempo enquanto as tropas russas avançam? Ou uma armadilha diplomática para dividir o Ocidente? Os bastidores, porém, revelam um plano ainda mais ambicioso e perigoso. Documentos obtidos pela mídia polonesa expõem os termos de uma suposta trégua a não paz, que beneficiaria Moscou: reconhecimento de fato das conquistas territoriais russas, adiado por décadas, suspensão das sanções econômicas e, no longo prazo, a volta do gás e petróleo russos aos mercados globais. Mas há um detalhe que Moscou não pode ignorar: nada impede a Ucrânia de entrar na OTAN, e o apoio militar ocidental a Kiev segue intocado. Ou seja, uma vitória de pirro para Putin, que ganharia tempo, mas perderia a guerra estratégica. Enquanto isso, a economia russa desmorona. Não são especulações de analistas estrangeiros, mas um alerta interno. Um relatório do Centro de Análise Macroeconômica, ligado ao irmão do ministro da Defesa, prevê recessão inevitável já em 2025. O Banco Central, que cortou as taxas de juros 2 vezes neste ano, não consegue conter o colapso. O ministro do Desenvolvimento Econômico, Mashin Reshetnikov, já admitiu: o crescimento está estagnado, e o déficit orçamentário disparou. Só em julho, superou 1 trilhão de rublos, aproximando-se dos 5 trilhões nos 7 primeiros meses do ano. Os gastos com a guerra consomem recursos enquanto a receita de petróleo e gás despenca. Especialistas alertam: se nada mudar, o rombo pode chegar a 9 trilhões até o fim de 2024. Mesmo assim, a propaganda do Kremlin insiste em pintar um quadro de resiliência, enquanto a realidade grita: a Rússia está à beira do abismo. E as derrotas não param no campo econômico. A inteligência ucraniana acerta outro golpe simbólico: um navio de desembarque russo é destruído na Crimeia, e drones atingem radares e bases de defesa aérea no Monte Aipetri. Até a Armênia, tradicional aliada, vira as costas. Em uma movimentação histórica, o primeiro-ministro Nikol Pashinyan e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, selam um acordo de paz mediado por Washington, criando um corredor estratégico que exclui Moscou do jogo. O caminho da paz e prosperidade internacional, como será batizado em homenagem a Trump, será administrado pelos Estados Unidos, mais um sinal de que a influência russa na região evaporou. Enquanto Putin sorri e inclina a cabeça para emissários, como se estivesse aberto ao diálogo, suas ações falam mais alto: a guerra continua, as mentiras se multiplicam, e o isolamento da Rússia se aprofunda. Trump não cederá sem garantias concretas, e Zelensky não aceitará menos que uma paz justa. O mundo não tem mais tempo para manobras. A pergunta que fica é: até quando a Rússia conseguirá sustentar essa fachada? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos e as consequências serão irreversíveis. Os relatórios mais recentes revelam um movimento estratégico de Armênia e Azerbaijão. Juntas, as duas nações solicitarão formalmente a intervenção do Grupo de Minsk, o mesmo mecanismo que, desde 1992, tenta mediar um dos conflitos mais explosivos da região. Mas há um detalhe crucial que não passa despercebido: ao contrário dos acordos de 2020, quando Moscou assumiu o controle das fronteiras com suas tropas, desta vez, a Rússia está fora do jogo.
E não é coincidência que, nas últimas semanas, tenhamos testemunhado uma escalada de provocações russas contra ambos os países. O que isso significa? Uma coisa é certa: o Kremlin não aceita ser excluído sem reagir. Enquanto isso, a guerra silenciosa dos espiões russos se espalha como um vírus. Em Texas, o soldado Taylor Adam Lee, de apenas 22 anos, foi preso em flagrante ao tentar vender segredos militares sobre o funcionamento do tanque Abrams, a joia da blindagem americana. Sua motivação: uma cidadania russa em troca de traição. Nas mensagens interceptadas pelo FBI, o jovem confessou estar disposto a servir a Moscou até como voluntário, caso necessário. A ironia: o FBI agiu mais rápido do que a SVR ou a GRU, as temidas agências de inteligência russas. Em julho, Lee se encontrou com quem acreditava ser um agente do Kremlin, entregando-lhe um pendrive com dados classificados sobre o Abrams. Depois, enviou peças do tanque para um endereço controlado, sem suspeitar que tudo não passava de uma armadilha. O contato era um informante do FBI. Mais uma vez, a incompetência russa se expõe enquanto seus espiões são capturados. Putin continua a jogar xadrez com vidas. O mundo está acordando. As alianças se reconfiguram, os traidores são desmascarados, e a Rússia, cada vez mais isolada, recorre a táticas desesperadas. Até quando? A resposta depende de nós, de quem se recusa a fechar os olhos, de quem exige transparência, de quem não se curva a chantagens. Este não é o momento para silêncio. É hora de agir, de compartilhar a verdade e de garantir que aqueles que apostam na desinformação e na guerra paguem o preço. Fiquem atentos. A próxima jogada pode ser decisiva. E lembre-se, a história não perdoa os covardes. Até breve, com mais revelações que o Kremlin não quer que você veja.